Você ficará surpreso ao ver as descobertas que podem mudar a vida de uma pessoa apenas navegando pelo Google Maps, como esse cara, que encontrou uma cratera suspeita e pode ter feito um grande achado científico. Em 2024, o canadense Joel Lapointe estava planejando uma viagem casual para acampar em sua terra natal. Ele abriu o Google Earth e deu um zoom na região de Côte-Nord, em Quebec. Foi então que viu essa estrutura incomum e arredondada. A medição foi impressionante, 15 quilômetros de um ponto a outro, e parecia haver um lago próximo. Joel rapidamente imprimiu a tela e enviou a imagem a um geofísico francês para ver se ele sabia algo a respeito. Na maioria das vezes, essas imagens acabam não sendo nada, ou simplesmente marcas d'água do Google Earth, mas Joel ficou surpreso quando abriu o e-mail e viu a resposta do cientista. O geofísico disse que, a julgar pela aparência da topografia, Lapointe poderia ter descoberto uma área de impacto de meteoro. As áreas de impacto são realmente difíceis de identificar. Como existem há milhões de anos, a maioria de suas formas foi fortemente alterada pela erosão. Os cientistas as chamam de estruturas de impacto. Elas geralmente são circulares ou semelhantes a crateras e compostas de rochas deformadas. Isso acontece quando um meteoro cai na superfície terrestre. O problema é o seguinte: como as crateras criam enormes paredes ao seu redor, essas áreas geralmente são confundidas com cadeias de montanhas. Foi isso que deixou o explorador canadense confuso, mas o geofísico francês que analisou o caso lhe deu esperança. Aquela formação estranha em Quebec havia sido classificada como um tipo de formação vulcânica. Depois que Lapointe trouxe esse assunto de volta à pauta, os cientistas tiveram que se aprofundar um pouco mais para chegar à verdade. Até essa recente descoberta, eles achavam que a área tinha essa aparência devido a alguma formação vulcânica. Na verdade, isso é normal, já que outras coisas, como vulcanismo e skin holes ou vazios de superfície, podem ser confundidos com crateras de impacto. Para verificar, os especialistas pediram algumas amostras do local. Essa é uma maneira mais confiável de checar se um meteoro caiu ali ou não. Quando um deles atinge a Terra, traz diferentes tipos de minerais do espaço sideral. Esse é o aspecto maravilhoso das crateras de impacto, revelam uma ligação entre o planeta e o resto do universo. Até o momento, os cientistas já catalogaram a maioria dos minerais nativos do nosso mundo. Quando estão procurando por uma estrutura de impacto, geralmente buscam coisas como taenita e camacita, que só pode ser encontrada em meteoritos. A maior cratera de impacto conhecida no mundo é Vredefort, localizada na África do Sul. Esse grande objeto foi formado há cerca de 4 bilhões de anos. Estima-se que o asteroide que a criou tenha sido um dos maiores que já colidiu com o nosso planeta. Quando os pesquisadores obtiveram os resultados do local no Canadá, confirmaram que ele continha zircão, um mineral que tende a mostrar áreas de impacto. Não há como garantir que Lapointe realmente encontrou uma cratera de impacto, mas os cientistas estão organizando uma missão de pesquisa na área para ter certeza. Se for constatado que realmente se trata de uma, será uma grande notícia, já que a última descoberta foi feita em 2013. Outro desses achados fascinantes veio de um garoto de 15 anos. William Gadouri também era canadense e, por algum motivo, adorava procurar cidades maias há muito perdidas. Diferentemente da história anterior, William tinha uma intenção e uma metodologia de pesquisa. Ele havia estudado muitos livros sobre as civilizações maias e acreditava que esse povo construiu suas cidades em relação às estrelas no céu. Então, o garoto abriu um livro e mapeou todas as cidades que já haviam sido descobertas. Foi então que ele percebeu algo importante. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos encontraram 2 cidades maias. Mas no mapa de constelações há 3 estrelas. O rapaz pensou, isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? William Gadouri é conhecido por ser um gênio da ciência e até ganhou um prêmio por essa teoria da constelação. Quando notou que faltava uma terceira cidade na 23ª constelação que estava examinando, começou a pesquisar no Google Earth imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a solucionar esse mistério. Os avanços na tecnologia de satélite lançaram uma nova luz sobre cidades maias há muito perdidas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que ela tenha sido a capital do antigo Império Maia. William tinha esperanças, então procurou um amigo dentro da Agência Espacial Canadense para verificar o que havia encontrado. Como já havia ganhado prêmios por sua pesquisa, tinha amigos em posições de destaque, e foi aí que as coisas ficaram interessantes.
De acordo com as imagens, havia uma grande área quadrada na fronteira do México com Belize, que parecia ser de restos de uma cidade. William levou os registros a um especialista em sensoriamento remoto. Ele estudou as imagens minuciosamente e concluiu que a área poderia estar abrigando 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. William chamou a nova cidade que encontrou de Boca de Fogo. Entretanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica e muitos especialistas maias trabalharam para desmentir os achados. Eles afirmam que as teorias sobre constelações são muito pouco científicas. Antropólogos e astrônomos renomados disseram que a metodologia de William foi um ato de imaginação criativa. Ainda assim, um adolescente de 15 anos quase encontrou uma cidade maia muito perdida, o que é bastante empolgante, se você quer saber. O que dizer desses pequenos pontos que apareceram em imagens do Google Earth? Esses círculos estranhos e manchados foram encontrados no meio do deserto da Argélia. Um youtuber, navegando no Google Earth, achou esses círculos e descobriu que as pessoas vêm debatendo sobre sua origem há anos. Ele pensou que fossem uma falha de imagens de satélite. Há dezenas delas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. Elas estão longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana, o que torna difícil entender se foram feitas pelo homem ou são apenas um fenômeno natural. Para resolver esse mistério, ele entrevistou as pessoas que tiraram as fotos do Google Earth e descobriu que elas eram 100% verdadeiras. Os círculos estavam lá na vida real, aparecem em vários registros de vários anos. A princípio, o cara supôs que fossem resultado da atividade petrolífera. A Argélia é uma área rica em recursos naturais, portanto isso fazia sentido. Para descobrir se a região vale a pena ser explorada, as empresas geralmente realizam pesquisas sísmicas, que servem para analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como elas retornam, é possível saber o que está localizado no subsolo. Havia outra possibilidade. O Saara é uma área muito seca do planeta. As temperaturas podem chegar a quase 60 graus. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar meios de acessar a água. Portanto, a segunda hipótese foi que os círculos eram uma espécie de ruína ou resquício de antigos poços de água. Mas quando ele conversou com um especialista, descobriu que não era o caso. Você pode ver algumas dessas construções tradicionais em outras cidades no Google Earth, e elas são bem diferentes dos círculos misteriosos. O cara decidiu viajar até a Argélia para tirar a prova. Dirigiu 160 quilômetros até o coração do deserto e, quando chegou lá, viu uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Parecia o ancestral de um relógio moderno. Lá, ele encontrou algo que não podia ver no Google Earth: finos fios de metal. Quando o curioso youtuber e sua equipe começaram a cavar na areia, descobriram dinamite antiga e algumas latas de sardinha. Aparentemente, estavam escondendo a verdade. Os círculos do Saara, como são conhecidos, não foram os restos históricos do levantamento sísmico. Na época em que foram feitos, essa tecnologia nem sequer existia, mas eles estavam certamente relacionados à exploração de petróleo. Os buracos de dinamite eram um método antigo de busca de petróleo, e as latas de sardinha foram deixadas pelos trabalhadores que estavam explorando a região. Mais um mistério do Google Earth resolvido. No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível, e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto, isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano.
O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante, de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a Terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes. Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias. Até que finalmente perceberam quem era o culpado. A água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia... Um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha, que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura, desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos. Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo. Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável. Ela tem uma geologia única. Foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança, se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora.
Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a Terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A Terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Eles se baseiam em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas. Você está sobrevoando o deserto do Saara em um pequeno avião leve quando avista algo realmente estranho. Parece pertencer a uma parte muito diferente do mundo, o oceano. Mas que o oceano pode ser grande o suficiente para que essa monstruosa estrela do mar habite nele. Você desce e percebe que não se trata de uma estrela do mar, mas sim de uma duna imponente com um formato bastante singular. E ela não está sozinha. De longe, essas magníficas estruturas de areia se parecem um pouco com pirâmides. Elas têm topos pontiagudos e braços radiantes. Chamadas de dunas estelares, elas são as maiores e mais complexas dunas desérticas do mundo. Elas são as mais altas de sua espécie, mas isso não é o mais legal sobre elas. Os pesquisadores encontraram formações semelhantes em Marte e até mesmo em uma das luas de Saturno, Titã. As dunas estelares não são super raras, mas são especialmente comuns no sudeste do Marrocos, perto da fronteira com a Argélia. É para lá que você está voando no momento, e a duna de tirar o fôlego com a qual você está se maravilhando é a Lala Lalia, provavelmente a mais famosa de todas, um gigante de 100 metros de altura. Os cientistas acreditam que ela se formou em menos de 1000 anos. Que tal fazer uma pesquisa para saber mais sobre essas formações incomuns? Ali, estou vendo um ótimo local para aterrissar. As dunas estelares receberam esse nome por causa de suas formas com vários braços. Elas se formam em áreas onde os ventos mudam de direção ao longo do ano, mas embora possam ser encontradas em diferentes lugares do planeta, há apenas uma duna estelar confirmada no registro rochoso, o registro coletivo do desenvolvimento da Terra refletido em rochas preservadas. A duna estelar em questão fica na Escócia e é antiga.
de cerca de 250 milhões de anos atrás. E isso é tudo o que sabemos sobre dunas estelares super antigas, provavelmente porque não sabemos o que procurar para identificar uma. Outro problema. As dunas estelares geralmente se formam em locais remotos, o que torna extremamente difícil estudá-las. Imagine chegar ao povoado mais próximo e, de alguma forma, viajar sabe-se lá quantos quilômetros até a duna em si e, depois, subir vários metros de areia movediça. Tô fora! Mas você pode ir, pois já aterrissou e a duna está bem na sua frente. No momento, você está em um campo de dunas chamado Erg Shebe. Felizmente para você, essa área há muito se tornou uma parada turística popular. Veja, ao longe, há hotéis e até mesmo uma boa estrada. Os cientistas que examinaram a Lalalália antes de você usaram um radar de penetração no solo para saber mais sobre a formação da areia. Esse equipamento pode detectar as menores diferenças nos tamanhos dos grãos de areia e no conteúdo de água sob a superfície da duna. É assim que se pode criar uma imagem de suas camadas internas. Cuidado! Ufa, foi por pouco. Está vendo esta trincheira? Os pesquisadores cavaram essas trincheiras para coletar amostras de areias há muito enterradas e depois examiná-las. É um processo bastante interessante. O fato é que, enquanto está enterrado nas profundezas, o quartzo na areia acumula radiação proveniente de fontes naturais do nosso planeta. Podemos comparar os grãos de quartzo a minúsculas baterias recarregáveis. Eles podem armazenar a energia que obtém da radiação. Quando os pesquisadores os levam para o laboratório, podem fazer com que os grãos liberem essa energia, que sai na forma de luz. Os cientistas podem então medir o brilho e dizer quando a areia viu a luz do sol pela última vez. Agora, quando os especialistas que cavaram as trincheiras olharam para dentro da Lalalália, ficaram chocados. A enorme formação se revelou muito jovem, para uma duna, é claro. É de se esperar que uma duna com várias centenas de metros de altura seja bastante antiga, como milhares ou dezenas de milhares de anos. Mas esse não era o caso, bem, pelo menos não totalmente. A parte superior da duna completou 900 anos recentemente. Mas veja a areia perto da base da duna. Sim, bem ali. Bem, ela foi enterrada ali há cerca de 12 ou 13 mil anos, representando as antigas dunas da região. Essas boas e velhas dunas estiveram ativas por alguns milhares de anos, mas depois algo deu errado, porque durante incríveis 8 mil anos, a areia não estava se acumulando ali. Um mistério. Os cientistas podem ter uma explicação. Veja bem, a primeira parte desse período de silêncio ocorreu durante a época em que o clima se tornou quente e úmido. Sim, até mesmo no Saara. Isso aconteceu há cerca de 11.700 anos. Foi o fim da última era glacial e o início de uma nova era, o Holoceno. E adivinha só, o Saara ficou verde. Começou a florescer como jardim botânico local. Plantas começaram a surgir por toda parte, estabilizando a areia. Se você tivesse visitado o Saara durante esse período, não teria reconhecido esse lugar. Mas provavelmente teria se deparado com humanos vagando por paisagens pantanosas e caçando alimentos. Os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra em um dos lados de Lalalália. É verdade que, à medida que as dunas de areia se formam e mudam ao longo de suas vidas, elas engolem e protegem antigos vestígios de vida. Basta cavar bem e você poderá encontrar algo que lhe dará uma janela para o passado. Podem ser fósseis antigos, qualquer coisa, desde conchas e corais fossilizados até plantas pré-históricas. Eles podem oferecer informações preciosas sobre a história do nosso planeta e dos seres vivos que habitavam determinadas regiões. Agora, pode ser um choque, mas no deserto do Saara, os cientistas descobriram répteis marinhos bem preservados e peixes fossilizados dentro das camadas dessas antigas dunas de areia. Esses são os restos mortais da época em que o Saara era coberto por mar há milhões de anos. De qualquer forma, é hora de deixar esse antigo paraíso se quiser sobreviver. Há 4.000 anos, o período úmido chegou ao fim e o Saara secou novamente. É interessante notar que nossa duna não começou a se formar imediatamente. Durante algum tempo, a areia provavelmente passou por ali sem se acumular. Ou a duna pode ter começado a crescer em um local diferente. E essa é uma teoria válida, pois os cientistas descobriram recentemente que a Lalalália se desloca cerca de meio metro por ano. Ela também acumula cerca de 6.400 toneladas de areia todo ano.
Bem, se você se inspirou em sua viagem pelas dunas e agora está ansioso para explorar mais delas, tem uma notícia desagradável. Infelizmente, embora possa haver dunas estelares presas em arenitos em todo o mundo, elas são muito difíceis de se detectar. O problema é que elas são enormes, mas não têm uma única característica que as diferencie. Portanto, você precisaria de leitos de rocha expostos muito grandes se quiser ter uma visão ampla o suficiente para identificar uma duna estelar. Pelo lado positivo, certamente há lugares onde é possível fazer essa pesquisa, mas você deve estar preparado para saber que ela pode ser apenas um conjunto de várias características que se parecem com outras dunas. Mas, se você as combinar, dirá: "Ah, é provável que seja uma duna estelar." Comente abaixo se você gostaria de fazer uma viagem em uma busca de uma duna estelar. Enquanto isso, continuaremos nossa jornada. Você decide descansar um pouco e começa a descer pela lateral da duna. É aí que você começa a ouvir sons terríveis e assombrosos. Será que tem fantasmas por perto? Não se preocupe, você está seguro. Você já deve ter ouvido falar de um fenômeno chamado areias cantoras. Ao caminhar por algumas encostas arenosas, você perturba os grãos de areia. Eles se esfregam uns contra os outros, produzindo atrito que, por sua vez, cria essas melodias sinistras. A cada passo, a areia sob seus pés ganha vida em um coro fantasmagórico de assobios e sussurros. Os sons variam de zumbidos baixos a lamentos altos e agudos, como se uma sinfonia de outro mundo estivesse ecoando pelas dunas. Mas é claro que os cientistas têm sua própria explicação prática, atribuindo esse fenômeno às condições atmosféricas adequadas combinadas com o tamanho, a forma e o teor de umidade exclusivos dos grãos. Agora você quase chegou ao fundo da duna, mas cuidado com as faces de deslizamento. Quando uma duna de areia atinge uma certa inclinação, ela desenvolve um declive. Essa é a face de deslizamento de que eu estava falando. Essa inclinação geralmente fica no lado de sotavento da duna e é protegida do vento predominante. Os grãos de areia começam a se acumular no lado do vento, se arrastando lentamente ao longo da suave inclinação da duna. Em um determinado momento, eles chegam ao topo, a gravidade assume o controle e eles começam a deslizar para baixo, provocando um efeito cascata. Parece uma avalanche de areia em miniatura, e eu não gostaria de ficar em seu caminho. Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de dois grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjöld.
Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro.
e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como de animais para humanos. Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. Se você passar por essa pequena porta de pedra em Hierápolis, na Turquia, talvez não saia de lá vivo. Nos tempos antigos, as pessoas pensavam que era uma espécie de portal para o submundo. Os romanos entravam carregando touros perfeitamente saudáveis, mas depois de alguns minutos viam esses animais desmoronarem como se tivessem sido atingidos por alguma força misteriosa. Mas o que é ainda mais estranho é que nada acontecia com as pessoas. Elas entravam e saíam sem problemas. Agora, estudos recentes podem ter uma resposta para esses acontecimentos estranhos, e tudo tem a ver com a altura das pessoas. O portão, conhecido como Plutonium, nomeado em homenagem a Plutão, a divindade do submundo, é uma porta de pedra que leva a uma pequena caverna de 3 metros quadrados. Mas o verdadeiro perigo é o que está acontecendo embaixo dela. Hierápolis fica em uma área geologicamente superativa e há uma grande fenda sob a cidade que emite constantemente dióxido de carbono vulcânico que surge como uma névoa visível. Durante o dia, o sol dissipa o gás. À noite, o gás forma uma espécie de lago de dióxido de carbono no piso protegido da arena. Ao amanhecer, você precisa sair de lá antes que seja tarde demais. Todo esse lugar pode se tornar particularmente ameaçador para a vida logo antes do nascer do sol, quando a concentração de dióxido de carbono a cerca de 40 centímetros acima do solo da arena atinge 35%. Isso significa que aves, touros e até mesmo seres humanos podem sufocar e morrer em apenas alguns minutos. Mas há uma razão científica que explica como os romanos conseguiam sair ilesos. A concentração de dióxido de carbono cai rapidamente com a altura. Assim, os animais morriam enquanto seus tratadores, por serem mais altos e estarem em pé, podiam sair e respirar em segurança. A maioria das pessoas não consegue ficar dentro do Forte Bangar após o pôr do sol. Esse forte do século XVI, localizado a cerca de 235 quilômetros de Delhi, é conhecido como um dos lugares mais assombrados da Índia. Durante o dia, essa área fica repleta de visitantes que podem atravessar o portão principal dessa outrora grandiosa cidade-fortaleza e conferir as ruínas de templos e palácios. Mas eles também verão uma grande placa no portão avisando a todos que o acesso é estritamente proibido após o anoitecer. Isso provavelmente se deve ao fato de que, à noite, de acordo com os habitantes locais, é possível ouvir mulheres gritando e chorando nesse lugar, juntamente com sons de pulseiras quebrando e música estranha. Outras pessoas relataram ter visto figuras sombrias e luzes piscando entre as ruínas, ou até mesmo sentido um estranho perfume flutuando por ali. Hiawatha, no Yabushirazu, é uma das florestas mais restritas do Japão, localizada em Ichikawa. A floresta em si é uma área pequena, cobrindo pouco mais de 33 metros quadrados, e é, em sua maior parte, uma mancha espessa de bambu moso. Sua localização próxima a um estacionamento e a edifícios modernos faz com que pareça menos intimidadora. Mas não se engane com sua aparência. Desde pelo menos o século XIX, as pessoas dizem que qualquer pessoa que entra nessa floresta está fadada a desaparecer e nunca mais ser vista. Portanto, assim que você chegar, uma placa perto da floresta lhe contará sobre sua história e a maldição que se acredita estar ligada a ela. Alguns rumores sugerem a presença assustadora de um antigo lorde samurai perambulando por ali. Outras lendas dizem que a floresta esconde um poço sem fundo cheio de gás venenoso. Independentemente de essas histórias serem verdadeiras ou não, hoje a área é cercada por muros de pedra e a entrada ainda é estritamente proibida. Em um vale chamado Dark Entry Forest, em Connecticut, você encontrará Dudley Town, mas definitivamente não deve entrar lá.
Além de ser uma propriedade privada desde a década de 1920, o terreno também é conhecido como um dos lugares mais assustadores da Terra. Esse lugar foi colonizado pela primeira vez no início da década de 1740 e muitos dos colonos originais eram da família Dudley, por isso é chamado de Dudley Town. Existe um boato local de que os fundadores da cidade eram descendentes de Edmund Dudley, um nobre inglês que perdeu a vida por traição. A lenda diz que essa maldição seguiu a família Dudley por todo o caminho através do Atlântico até a América. E disse que o infortúnio deles é responsável por quebras de safra, problemas mentais e vários incidentes trágicos na aldeia. Novamente, tudo não passa de rumores, já que os historiadores não encontraram nenhuma evidência real que apoiasse tais alegações. Ainda assim, os arredores escuros como o breu e a vibração sinistra do projeto Bruxa de Blair, que se desenrolava naquele lugar, alimentaram histórias de fantasmas nos anos 80. Isso levou a muitos casos de vandalismo na década seguinte, e por causa disso, os proprietários dessas terras fecharam a área para o público. Esse prédio antigo e abandonado costumava ser o palácio luxuoso da família do rei Farouk, que foi o penúltimo rei do Egito em 1936. Depois que os membros de sua família faleceram, o palácio foi transformado em um necrotério. Os moradores locais diziam que, hoje em dia, todo lugar é super assustador e sem acesso. Algumas pessoas relataram ter visto lâmpadas piscando e sombras se movendo, fazendo ruídos estranhos. Certa vez, um grupo de crianças supostamente entrou e ficou totalmente assustado quando descobriu que todas as portas haviam desaparecido de repente, deixando-as na escuridão total. Elas não tiveram escolha, a não ser começar a gritar por socorro. Essa ilha havaiana está fora dos limites da população há mais de um século. Ela se chama Niihau e é a menor ilha habitada do Havaí, com cerca de 180 km². Ela tem aproximadamente 84 habitantes. A ilha não tem serviço de telefonia celular, estradas pavimentadas ou linhas de energia, apenas painéis solares para eletricidade. A ilha é propriedade privada de uma única família desde 1864, quando um fazendeiro escocês a comprou por $10 mil, o que equivaleria a cerca de $250 mil atualmente. A ilha permaneceu na família, passando para seus descendentes, os Robinsons. Eles a mantiveram privada desde então, de modo que o acesso é altamente restrito e, basicamente, apenas por convite. Os túneis de Erdstall são uma rede de cerca de 2.000 passagens subterrâneas misteriosas encontradas principalmente na Europa Central, especialmente na Áustria e na Baviera. Esses túneis são geralmente estreitos e apertados, muitas vezes com largura suficiente apenas para uma pessoa passar de cada vez, e acredita-se que remontem à Idade Média até o século XII. O que é realmente intrigante sobre esses túneis é sua finalidade. Apesar de muitas pesquisas, ninguém sabe realmente por que eles foram construídos. Há uma teoria de que eles foram usados para armazenamento, mas como muitos deles estão abaixo da linha d'água e ocasionalmente ficam cheios de água, isso não parece muito prático. Esses túneis têm seções muito apertadas, quase claustrofóbicas e quedas repentinas, o que não parece prático para outros usos simples, como rotas de fuga, esconderijos ou até mesmo propósitos espirituais. Para tornar as coisas ainda mais misteriosas, há uma completa falta de artefatos, o que torna ainda mais difícil para os pesquisadores descobrirem para que esses túneis realmente serviam. Desde 2019, os aventureiros podem ser presos se tentarem escalar essa rocha. O Uluru, também conhecido como Ayers Rock, está fora dos limites, porque agora é considerado um local sagrado para as comunidades locais. Mas o fato de também ser extremamente perigoso provavelmente teve um papel importante na decisão de fechá-lo aos visitantes. Essa rocha tem 348 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 80 andares. A subida até o cume pode ser muito escorregadia, e as altas temperaturas, que podem chegar a 47 graus Celsius no verão, já fizeram com que pessoas morressem de desidratação e problemas relacionados ao calor. Algo ainda mais assustador acontece no topo da rocha logo após as tempestades. Quando chove, pequenos crustáceos parecidos com girinos, chamados de camarão-escudo, eclodem em poços temporários e piscinas de rocha no topo do Uluru. Essas criaturas de aparência extraterrestre têm cerca de 7,6 centímetros de comprimento e espalham seus ovos super resistentes por toda parte. Quando chove o suficiente no verão, eles eclodem e se tornam selvagens, alimentando-se de micro-organismos e bactérias na água.
Ainda não se sabe como essas estranhas criaturas foram parar nas piscinas efêmeras no topo do Uluru, mas a explicação mais provável é que seus ovos podem ter chegado lá com o vento. 80% do que está no fundo dos oceanos do mundo permanece escondido até hoje. Isso porque o oceano cobre 70% da superfície do planeta e só temos acesso a uma pequena parte dele. Podemos ver claramente cerca de 5 km de profundidade oceano adentro. Então não é surpresa que nossas descobertas mais recentes quando se trata de vida selvagem venham de lá. Quero dizer, há muito o que explorar, como esta nova espécie de tubarão chamada de Squalus clarkei, ou o animal mais longo já encontrado, uma água-viva de 47 metros de comprimento, que acabamos de encontrar no início deste ano na Austrália. Em algum lugar nos mares Ártico e Antártico, um fenômeno estranho acontece que, no mínimo, deixa as pessoas confusas. É chamado de flores de gelo, mas não são plantas, apenas cristais de gelo. A geada se acumula nas plantas de caule longo que, por sua vez, conseguem quebrar a camada fina na superfície do gelo marinho jovem. No entanto, as flores de gelo não são feitas apenas de água. Elas têm uma variedade de micro-organismos em seu interior, o que faz delas um pequeno ecossistema temporário. Não temos vulcões apenas na superfície visível da Terra. Vulcões submarinos também perturbam a vida selvagem ao seu redor. Se os dados que temos até agora estiverem corretos, o oceano tem os sistemas vulcânicos mais produtivos da Terra, a maioria deles estando em média 2.600 metros abaixo da superfície da água. Maelstrom, um redemoinho poderoso e perigoso, é fonte de pesadelos para os marítimos até hoje. Um turbilhão desses tem um tamanho e força extraordinários. É tão poderoso que pode colocar navios ainda maiores em sérias dificuldades. Um dos mais famosos turbilhões se chama Naruto e está localizado perto da ilha Awase. Suas marés variam entre 13 e 19 km por hora 2 vezes por dia, o que as deixa entre as mais rápidas do mundo. O naufrágio do Titanic é o evento histórico que tornou os icebergs famosos, certo? Bom, às vezes esses icebergs até têm listras coloridas. Elas podem ser marrons, pretas, verdes, amarelas e azuis. Obviamente, eles são chamados de icebergs listrados e obtêm suas cores por várias razões naturais. Como os azuis, por exemplo, que aparecem quando o gelo derrete e congela muito rapidamente. Se houver listras verdes no iceberg, isso provavelmente significa que ele tem algumas algas presas em algum lugar. Os tons terrosos, como o marrom, amarelo ou preto, têm outras coisas a culpar, como os sedimentos que a água do mar capta antes de congelar. Em março de 2019, os cientistas se depararam com um dos fenômenos mais desconcertantes já encontrados no mar. Durante a exploração de um dos vulcões subaquáticos, notaram o que parecia um pequeno lago que estava de cabeça para baixo. Estava a pelo menos 1.900 metros abaixo do nível do mar. Se você acha que isso não faz sentido, bom, é porque não é real. Acontece que não era nada mais do que uma ilusão de ótica gerada pelo líquido nessas piscinas de cabeça para baixo. Alcançam temperaturas de até 160 graus Celsius e são feitos de alguns produtos químicos agressivos como o enxofre e metais, o que torna a ilusão possível. A maior cachoeira do mundo também está escondida em segurança debaixo d'água. Está localizada abaixo do Estreito da Dinamarca, uma porção de água que fica entre a Islândia e a Groenlândia. Se de repente você desenvolver brânquias, mergulhar lá e conseguir respirar confortavelmente debaixo d'água, poderá ver uma série de cachoeiras que começam a 610 metros abaixo da superfície, mas depois caem para uma profundidade de 3.050 metros. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto no fundo do Mar Báltico que descreveram como estranho e misterioso. É de forma oval, com formações incomuns de escadas. O chefe da equipe que fez a descoberta supôs que deveria ter sido construído há dezenas de milhares de anos, mesmo antes da Idade do Gelo, e poderia ter feito parte da cidade subaquática de Atlântida. Especialistas que analisaram o objeto acreditam que é um depósito glacial regular ou alguma outra formação natural, mas ainda não tem certeza. O Mar Negro não é chamado assim sem motivo. Localizado na extremidade sudeste da Europa, tem até fumaça do mar, que é basicamente vapor saindo da superfície do mar. Isso acontece por causa da umidade da água oceânica, que neutraliza o vento mais frio que sopra na superfície, criando esse fenômeno semelhante ao vapor. Se você verificar a superfície do oceano durante o pôr e o nascer do sol, poderá ter a sorte de ver flashes verdes. No entanto, terá que prestar atenção porque duram apenas alguns segundos.
Eles acontecem devido ao efeito prismático natural da atmosfera terrestre. Durante o poente e o nascente, a luz que emerge do Sol diverge em várias cores, um processo que faz parecer que um flash verde é emitido pela água. Marés vermelhas acontecem muitas vezes, e embora não haja necessidade de entrar em pânico ao ver uma delas, ainda é necessário ter cuidado. O termo técnico para esse fenômeno é florescimento de algas. Ele acontece quando há rápido crescimento ou floração de algas nas águas oceânicas. Devido aos produtos químicos que essas algas contêm, elas podem ser um problema para aves, animais e até humanos. Portanto, não vá logo pulando na água se por acaso vir esse fenômeno. Polvos e lulas têm um traço especial que os diferencia de outras criaturas marinhas. Eles têm 3 corações. O Dia dos Namorados deve ser muito especial para eles. Isso não necessariamente os torna mais românticos, mas eles precisam desses 3 corações para funcionar corretamente. Eles têm um coração importante que ajuda na circulação por todo o corpo e 2 branquiais que são responsáveis por bombear perto de suas brânquias. Com 3 corações e 8 braços, quando o polvo te abraçar, você saberá que ele é muito sincero. Com base em um estudo publicado em 2013, os golfinhos têm nomes uns para os outros. Particularmente golfinhos nariz de garrafa, que têm seus próprios assobios especiais, assim como os nomes humanos. Eles não apenas desenvolvem esse tipo de assobio para se apresentar a outros golfinhos, mas também podem aprender outros nomes para que possam se comunicar melhor uns com os outros. Nas profundezas do Oceano Pacífico, há uma misteriosa baleia cantante que os cientistas ainda não entenderam completamente. Eles a chamam de a baleia mais solitária, porque emite sons em um tom muito mais alto do que qualquer outra baleia azul que já encontramos. No entanto, ninguém nunca a viu, então os pesquisadores acreditam que sua estranha melodia possa estar impedindo que ela realmente encontre um parceiro. As baleias azuis padrão têm sua própria peculiaridade. Seu coração tem mais de 1,5 metro de comprimento. Também tem cerca de 1,20 metros de largura e pode pesar mais de 180 quilos. Só para dar uma ideia melhor, o seu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho, um pouquinho menor. Não que já não estejamos um pouco intimidados por criaturas marinhas, mas só para você saber, os tubarões às vezes podem ter milhares de dentes. E não apenas 1.000 ou 2.000, até 30.000 dentes ao longo da vida, para ser mais preciso. Sim, eu não gostaria de ver a conta do dentista de um tubarão. Os cientistas ainda precisam identificar uma criatura na Terra que possa realmente viver para sempre, mas parece que isso está prestes a mudar. Uma pequena água-viva que é ainda menor do que a unha do seu mindinho parece ser a personificação viva de Benjamin Button. Isso porque ela tem a capacidade de voltar a um estágio de desenvolvimento anterior sempre que estiver em perigo ou com muita fome e sem alimento. Não é surpresa que ela tenha ganhado o apelido de a água-viva imortal. Conhecemos essa espécie há centenas de anos, mas somente na década de 1990 descobrimos suas características únicas. Ainda não temos certeza de como ela é capaz de produzir células que regridem e crescem, mas elas podem manter um segredo que pode ajudar nos avanços na medicina para animais e humanos. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia.
É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo.
Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Um estranho lago surgiu na Índia 52 mil anos atrás. Ele se formou literalmente no meio do nada. Foi numa quarta-feira. Brincadeiras à parte, por dezenas de milhares de anos, as pessoas inventaram as mais variadas histórias assustadoras sobre esse lago. Alguns moradores do local acham que o fundo do lago esconde um portão para o mundo dos mortos, mas tudo não passa de lendas. O real motivo para o surgimento do Lago Lonar é ainda mais surpreendente. No começo, cientistas tinham certeza de que o lago era uma cratera antiga de um vulcão extinto há muito tempo. Ele fica em um campo de basalto composto por rochas vulcânicas de 65 milhões de anos. Mas aí, geólogos conduziram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o Lago Lonar tinha origem espacial. Geólogos encontraram um vidro diferente dentro do lago, que se forma apenas com grandes impactos e liberação de energia. 52 mil anos atrás, um meteorito gigante, pesando 2 milhões de toneladas, caiu naquele lugar. Ele era quase 6 vezes mais pesado que o edifício Empire State nos Estados Unidos. O poder do choque foi tão grande que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Talvez o fundo desse lago ainda contenha partículas desse meteorito gigante que voou em nossa direção vindo das profundezas do espaço. Ok, então temos um lago que foi criado por um objeto espacial há mais de 50 mil anos. Mas isso não é o mais estranho sobre esse corpo d'água. Em 2020, moradores locais perceberam que o Lonar tinha ficado rosa. Em poucos dias, a água salgada mudou misteriosamente de cor. Biólogos e geólogos pegaram amostras da água e as levaram imediatamente para centros de pesquisa científica. Uma análise detalhada mostrou que a água continha um nível elevado de determinados micróbios. Eles se acumulam sobre a superfície e liberam um pigmento rosado. Pouco depois, esses micróbios se acomodaram no fundo e o lago se tornou transparente de novo. As chuvas também ajudaram a água a voltar para sua cor original. Esses micróbios coloram o lago e tornam a plumagem dos flamingos ainda mais rosada. As aves pegam comida do Lago Lonar e acabam absorvendo essas bactérias cor-de-rosa. Agora, esse lago é um ponto turístico famoso, mas essa não é a única coisa que pode te surpreender na Índia. Nossa próxima parada é em um vilarejo com cerca de 2.600 habitantes, localizado em uma floresta tropical quente. Os moradores daqui são muito hospitaleiros. Eles acolhem não só turistas, mas também um dos répteis mais venenosos do planeta. As cobras reais rastejam dentro de quase todas as casas deste vilarejo. Os moradores ficam felizes em vê-las como se fossem bichos de estimação. As pessoas compartilham água e comida com esses animais. Elas até reservam um cantinho em casa para os répteis, para que possam descansar do sol escaldante. As cobras rastejam dentro de casas, escolas e sobre as ruas. Aqui, humanos e répteis estão acostumados uns com os outros e se sentem em segurança. Nunca houve nenhum caso de ataque de cobras no vilarejo.
Esse é o único lugar do mundo onde esses répteis venenosos vivem em harmonia com os humanos. Imagine uma cidade formada por muitos vilarejos. Todos os moradores trabalham com agricultura. Eles sabem como extrair água de rochas terrestres e sabem barganhar. A cidade tem prosperado por vários séculos e as pessoas vivem felizes. Mas um dia, tudo muda. Todos os moradores arrumam suas coisas às pressas e saem correndo de suas casas. No dia seguinte, a cidade amanhece abandonada. Essa é uma história verídica que aconteceu no estado do Rajastão em 1825. E até hoje, ninguém sabe por que as pessoas desapareceram de lá. A versão mais popular diz que um governante local muito cruel recolhia impostos abusivos dos moradores. Aí, ele se apaixonou pela filha do chefe da cidade e ameaçou recolher taxas ainda maiores caso a jovem se recusasse a casar com ele. Então, os moradores decidiram apoiar a moça e seu pai, saindo de suas casas em um único dia. A cidade ainda está vazia, mas os moradores das cidades próximas têm medo de se aproximar. Nossa próxima parada é no estado de Maharashtra. Há uma pequena vila lá com pessoas muito otimistas. Elas vão a lojas, cafeterias, escolas e bancos. Tudo ali parece ser bastante comum, então nem dá para notar o que esse lugar tem de especial. Mas espere só até a noite chegar. As pessoas vão dormir e ninguém tranca sua casa. Não há fechaduras na vila. A porta de qualquer casa está sempre aberta. Os proprietários deixam lojas, cafeterias e bibliotecas abertas. Quando vão trabalhar, não trancam as portas. Eles não escondem dinheiro nem joias. O motivo disso é a ausência total de ladrões. Os habitantes têm certeza de que qualquer pessoa estará muito encrencada caso resolva roubar. Reza a lenda que, 300 anos atrás, após chuvas e enchentes prolongadas, uma grande laje de pedra preta surgiu no centro da vila. Essa laje simbolizava a criatura mítica indiana que vigiava os moradores. Em determinado momento, as pessoas pararam de trancar suas casas, pois sabiam que ninguém seria capaz de cometer um delito sob a vigilância dessa criatura. Em 2015, uma delegacia de polícia foi aberta lá, mas quase ninguém denunciou alguma ocorrência desde então. O prédio nem tem portas, pois a polícia não tem nenhum preso. Outro lugar fantástico na Índia é uma vila chamada Hongdoi, que fica no estado de Assam. Centenas de moradores se preparam para uma celebração inusitada de vez em quando. Eles organizam uma magnífica cerimônia de casamento, onde põem a mesa, se vestem com roupas elegantes e trazem presentes. E tudo isso para os recém-casados. Mas em vez de pessoas, são os sapos que se casam aqui. Os moradores promovem casamentos para sapos selvagens para chamar a chuva. O mais incrível é que a cerimônia se parece mesmo com um casamento de verdade. A diversão pode durar um dia inteiro, até tarde da noite. Existe uma ilha perigosa e inacessível na Índia. Ela fica na Baía de Bengala e se chama Sentinela do Norte. É um pequeno pedaço de terra que parece um paraíso tropical, mas não dá para chegar lá. Desde 1956, ninguém pode viajar para esse lugar. A guarda costeira está sempre navegando ao redor e patrulhando a região. O motivo da proibição é a tribo Sentinela. Essa tribo vive isolada do mundo inteiro. Eles não conhecem as tecnologias modernas, a internet, nem a televisão. Durante séculos, os sentineleses viveram sozinhos, afastados da civilização, e os indianos querem que tudo continue assim. Qualquer pessoa que se aproximar da ilha é recebido pela tribo com uma enxurrada de lanças e flechas. E não importa se você chegou de barco ou de helicóptero. Outro motivo para a proibição de turistas é o sistema imunológico dos sentineleses. A guarda costeira está tentando proteger a tribo de possíveis doenças e infecções que os forasteiros possam trazer consigo. Os moradores locais não têm imunidade para resistir a uma gripe ou um simples resfriado. Eles nem sabem o que é isso. Outra coisa, há recifes de corais e calcário ao redor da ilha, que dificulta a passagem de embarcações maiores. Apesar de todas as proibições, muitas pessoas tentaram entrar na ilha. Em 1880, um oficial descobriu a ilha acidentalmente. Ele desembarcou e encontrou um solo rico e ideal para cultivar coqueiros. O oficial também viu várias cabanas na ilha, mas não se atreveu a se aproximar delas. Exploradores e viajantes já presentearam os integrantes da tribo com peixes muitas vezes. Eles aceitaram, pediram mais, mas ainda não os deixaram se aproximar de suas casas. Também foi desafiador fazer amizade com a tribo, pois eles se comunicam através de um dos idiomas mais difíceis de aprender no mundo. Cientistas e linguistas vêm estudando esse idioma há décadas. No fim do século XX, forasteiros fizeram um progresso na construção de uma conexão com a tribo. Em 1991, uma equipe de antropólogos convidou os moradores da ilha para entrarem em um navio grande.
Eles deram sacos de coco para os membros da tribo. Será que foi assim que a expressão ficar a ver navios surgiu? Talvez não. Bem, acho que é melhor deixar essa tribo em paz, não é mesmo? Quando você pensa em praias, a primeira coisa assustadora que vem à sua cabeça provavelmente são os tubarões, certo? Esses coitados têm a má fama de serem os grandes valentões do oceano, mas honestamente eles têm muito menos acidentes fatais do que as águas vivas, as algas e até mesmo a areia. Todos os anos muitas pessoas vão à praia para tomar sol e relaxar junto às ondas, mas cavar buracos na areia pode ser bastante arriscado. Em fevereiro de 2014, ocorreu um trágico incidente quando uma menina de 7 anos ficou presa depois que um buraco de aproximadamente 1,5 metro de profundidade que ela cavou com seu irmão desabou sobre ela. Apesar dos esforços dos espectadores para resgatá-la, a ajuda chegou tarde demais. Você pode pensar que cavar na areia é inofensivo, mas buracos profundos podem ser uma armadilha para a saída final. A areia é definida por seu tamanho, não por seu material. A maior parte da areia da praia é de quartzo, mas os locais tropicais podem ter areia de coral. O peso da areia depende do que está misturado a ela. O quartzo puro é bem leve, com cerca de 1.044 kg por metro cúbico seco, enquanto as areias mais misturadas podem ser bem mais pesadas. Quando a areia está úmida, ela mantém sua forma melhor, mas quando seca, a história é totalmente diferente. Se você cavar um buraco e depois ela secar, é provável que ele desmorone. O perigo aumenta drasticamente se alguém estiver perto da borda, adicionando peso e tornando-o ainda mais instável. Quando a areia começa a cair, ela preenche todos os bolsões de ar, dificultando a respiração de quem estiver preso lá. Resgatar uma pessoa de um desmoronamento na areia é difícil. A areia é pesada e continua desmoronando, portanto os socorristas precisam agir rapidamente. O ideal é que eles tenham cerca de 3 a 5 minutos antes que a pessoa presa sufoque. Se você chegar a essa situação, a recomendação é expor a boca da pessoa para que ela possa respirar enquanto outra pessoa a escava. Se você estiver indo para a praia, seja esperto com relações aos buracos. A melhor regra é nunca cavar um buraco mais fundo do que os joelhos da pessoa mais baixa de seu grupo. Além disso, é uma boa ideia preencher todos os buracos depois que você terminar de jogar. É muito fácil alguém tropeçar em um buraco esquecido, e até mesmo um buraco raso pode causar ferimentos. De 1997 a 2007, esses buracos de areia tiraram 31 vidas nos Estados Unidos, e isso em apenas 10 anos. Lembra que eu lhe disse que os tubarões são responsáveis por menos vidas? De 1997 até este dia, em 27 anos, 29 pessoas nos Estados Unidos tiveram sua morte prematura por causa dos tubarões. Chegar à praia e encontrar um monte de algas? Que chatice! Mas, embora algumas algas sejam ótimas até para serem comidas, outras podem trazer sérios riscos à saúde, mesmo que você esteja apenas perto delas. A proliferação de algas ou marés vermelhas ocorre quando as algas entram em uma onda de crescimento selvagem. Essas florações podem liberar toxinas desagradáveis que são más notícias para seres humanos, peixes, mariscos e até mesmo pássaros. Uma das mais conhecidas proliferações de algas ocorre quase todo o verão na costa do Golfo da Flórida, resultando em moluscos que não são mais seguros para serem consumidos. Mesmo aqueles que não são tóxicos podem prejudicar o ecossistema. Quando todas as algas murcham e se decompõem, elas consomem o oxigênio da água, deixando a vida marinha com falta de ar. Definitivamente, as pessoas precisam evitar comer mariscos de áreas atingidas por essas florações de algas tóxicas. Em 1990, 6 pescadores quase tiveram um fim trágico depois de comerem alguns mexilhões cozidos no vapor que haviam colhido perto de Cape Cod, Massachusetts. Nadar nessas águas nem sempre representa um risco grave à saúde, mas ainda assim não é recomendado. Algumas pessoas podem sentir irritação na pele ou coceira nos olhos. Além disso, evite nadar perto de peixes mortos, pois é onde as bactérias nocivas podem se alojar. E se você começar a se sentir estranho depois de entrar na água, é melhor sair e enxaguar com água doce imediatamente. Sabe, nem sempre é algo específico que torna certas praias arriscadas. Às vezes, as próprias praias são cheias de surpresas. Veja a Erie Bay ou Mission Beach na Austrália, por exemplo. É bem provável que você tenha que dividir a areia com casuares, algumas das aves mais intimidadoras do planeta. Imagine estar pronto para relaxar e tomar sol, mas encontrar essas aves gigantes. Elas são como emas, mas mais assustadoras. Eles podem pesar mais de 72 quilos e ser um pouco agressivos, portanto tome cuidado.
Se esses pássaros não o assustam, então as praias de areia preta de Kilauea podem ser o suficiente. Elas parecem convidativas, mas essas praias ficam bem próximas a um dos vulcões mais ativos do mundo, o Monte Kilauea, que está em erupção desde 1983, derramando lava quente no oceano. Essas águas quentes não são um grande problema em comparação com algumas praias do Havaí. Se você quiser dar um mergulho na praia de Anakapiai, na costa de Napali, em Kauai, reconsidere esse plano. A praia é famosa por suas fortes correntes de retorno que podem puxá-lo para o mar em um instante. Se você for pego por uma delas, a costa segura mais próxima fica a assustadores 9,5 km de distância. Os registros oficiais mostram pelo menos 30 fatalidades aqui, mas uma placa nas proximidades diz que são mais de 80. As correntes são aquelas correntes fortes que puxam a água para o oceano e podem arrastar rapidamente pessoas e objetos para longe das águas rasas próximas à praia. Normalmente elas se movem a uma velocidade de 1,6 a 3,2 km por hora, mas podem chegar a uma velocidade de 6,4 a 8 km por hora, o que é mais rápido do que a velocidade de alguns nadadores profissionais. Essas correntes são especialmente fortes, mas nunca se deve subestimar qualquer corpo de água. Você também pode encontrar arrebentações em torno da foz de rios, estuários e até mesmo perto de estruturas como piers e moles. Elas podem ser difíceis de identificar, mas você pode notar uma mancha de água agitada e instável na superfície do oceano que indica uma corrente de retorno. As correntes de retorno não são exclusivas de um local específico. Elas podem ser encontradas em todo o mundo. Playa Cipolite, no México, Fraser Island, na Austrália e muitos outros. Outro perigo da água são as ondas de quebra-mar. Essas são ondas violentas que batem diretamente na praia, muitas vezes na areia. Imagine a força de um carro batendo em seu corpo. É mais ou menos essa a sensação. Essas ondas podem causar lesões horríveis, principalmente no pescoço e na coluna, mesmo que não pareçam muito grandes. O Havaí é famoso por isso, especialmente em locais como a Keiki Beach, onde os surfistas jogam a cautela ao vento em busca de emoção. Portanto, se estiver em uma praia do Havaí, fique de olho nas ondas e sempre procure o salva-vidas. Ser picado por uma água-viva é algo que acontece muito com pessoas que estão nadando, boiando ou mergulhando no oceano. Esses longos tentáculos podem liberar veneno por meio de milhares de ferrões minúsculos e afiados. Entretanto, para nós seres humanos, esse veneno não faz muito efeito. Sim, é muito desagradável, nos dá sensações de queimação e provavelmente alguma vermelhidão na pele. Mas isso é tudo, você nem mesmo verá a área picada em alguns dias. A maioria das picadas de água-viva se cura sozinha em alguns dias ou semanas, com alguns cuidados em casa, embora às vezes elas possam levar a algo mais perigoso com sintomas muito mais graves. No entanto, se você estiver nas águas costeiras do norte da Austrália e da região do Indo-Pacífico e for picado por uma água-viva, você terá muitos problemas, meus amigos. Veja bem, essa é a área onde vivem as águas-vivas de caixa, e essas águas-vivas não são brincadeira. Algumas pessoas as chamam com razão de vespas do mar ou até mesmo de ferrões marinhos. Elas são provavelmente as águas-vivas mais perigosas e tóxicas que existem. Sua picada é incrivelmente excruciante, tanto que algumas pessoas sofreram parada cardíaca antes mesmo de chegar à costa. Há rumores de que essas águas-vivas são responsáveis por tirar quase 80 vidas na Austrália desde que os registros começaram. Então, como saber quem é quem? Diferentemente das águas-vivas comuns, as águas-vivas caixa têm essa vibração azul clara e transparente. Além disso, elas recebem esse nome porque seu corpo em forma de sino se parece com um cubo.